Salve, salve rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro. Começando mais uma live do Papo de Goleiro. A gente retornando aí aos pouquinhos, vamos um pouquinho mais devagar em relação ao que a gente estava vindo aí, né? A nossa sequência de lives, a gente fez 33 lives seguidas, né? Foram 33 dias seguidos de live e agora a gente deu uma seguradinha, uma descansada também, até para que eu consiga tocar outras demandas aí do Papo de Goleiro. Por isso que a gente deu uma diminuída no número de lives, mas hoje estamos voltando e o nosso convidado de hoje é um cara fantástico, sensacional, é o Rodrigo Bruns, que é o treinador de goleiros lá do Red Bull Bragantino. Na minha opinião, um dos melhores treinadores de goleiros do Brasil, ao lado do Edson lá do Corinthians, do Leandro Franco, do Leandro Idalino, enfim, vários nomes muito bons aí nesse ramo de treinamento de goleiros, e o Rodrigo Bruns, para mim, é um deles, é um dos caras que realmente tá voando aí, né, nesse quesito, e a gente vai bater um papo com ele que vai ser bem legal, tá? O Rodrigo Bruns já tá online aqui, a gente já viu que ele entrou, e eu vou colocar ele aqui pra gente bater um papo. Deixa eu ver se, ó, chegou aqui, vamos lá. Fala, meu amigo! Fala, Fer, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, graças a Deus aí nessa época complicada, né, meu amigo? De isolamento social, a gente tem que ficar em casa, mas acho que é para um bom propósito, né? Essa loucura aí, né, cara? A gente, infelizmente, é algo que, pelo menos a gente aqui não previa e a gente tem que tentar lidar com isso da melhor forma possível. A gente vinha conversando isso tempos atrás, né? Sim, Tentar ter muita sabedoria, tentar tomar as melhores decisões, que não é fácil, é um momento complicado para todo mundo, não é para mim, não é para você, não é para quem está nos vendo em casa, é para a humanidade, né? Então, eu acho que é um exatamente. momento de muita sabedoria, de entender o que deve ser necessário. Muitas vezes a gente vai perder de um lado, a gente vai perder do outro, mas é o momento de a gente pensar muito mais no próximo do que muitas Exato. vezes em nós mesmos, né? Exatamente. E acaba sendo também um momento de reflexão para todos nós, né? Porque quando você se passa por uma situação dessa, você começa a entender e aprender a valorizar outras coisas. Você começa a dar importância para coisas mais, às vezes, que para a gente era insignificante, mas que tem um valor muito grande, né? Então acho que é um momento de aprendizado, né? Sem dúvida, assim, eu acho que aprendizado em todas as instâncias, né? De valorização, como você falou, das pequenas coisas que a gente tem, o caminhar na rua, o dar um abraço num ente querido, que muitas vezes a gente não valoriza, É verdade. e, e ter realmente a consciência, na verdade, sempre as nossas ações, elas acabam refletindo no outro, né? Só que muitas vezes a gente não repara nisso, né? O ser humano, no geral, é acostumado a olhar muito mais para o umbigo dele, Exato. pro umbigo, né? Então, agora, mais do que nunca, é o momento da gente também parar um pouquinho para observar esse tipo de coisa, né? Quanto que as nossas ações, a pandemia, graças, se Deus quiser, vai passar o mais breve possível, mas ainda assim as nossas ações, em qualquer momento, vai acabar refletindo no cara que está do lado, né? Então, acho que também é o momento disso, da gente valorizar as pequenas coisas e da gente perceber o quanto que as nossas ações acabam refletindo positivamente ou negativamente em quem está do meu lado. Perfeito, perfeito. Até para a gente começar o nosso bate-papo, queria entender como é que está funcionando agora no Red Bull Bragantino, né? Podemos chamar assim, Bruns? É o correto? Red Bull Bragantino? Ou é só Bragantino agora? Como que funciona? Tudo uma coisa só, Fê. Até é uma coisa muito importante, assim, essa junção, a palavra mesmo é uma junção de forças, de união de forças, né? Então, se você falar Red Bull, eu vou me sentir representado. Se você falar Bragantino, eu também vou me sentir representado. É importante a gente falar que o título da última temporada não foi o primeiro título do Red Bull Bragantino, foi um bicampeonato. A gente não está esquecendo toda a história vencedora que o Bragantino construiu. A gente veio aqui para traçar um novo caminho, mas junto com aquilo que foi traçado lá atrás. Sim, Então, se for falar de qualquer forma, a gente está sentindo representado, assim como o torcedor de Bragança. Também a gente observa isso nos jogos, que o povo abraçou a gente e se sente tão abraçado quanto fala Red Bull ou Bragantino. maravilha, É, perfeito. respondendo a sua pergunta, Fer,
Assim, também é um momento para a gente estar descobrindo novas formas de trabalho, né? Que, claro que isso está longe de ser o ideal, mas a gente tem que, nós, preparador de goleiro, preparador físico, treinador, a gente tem que descobrir novas formas a cada dia de tentar instigar, tentar treinar o nosso atleta, mesmo que à distância, né? Então, na prática, a gente está fazendo encontros com uma certa frequência, passando treinamento, tendo acompanhamento. Os atletas eles estão muito focados nisso. Então, cada vez que tem um encontro, a gente vê o quanto. E aí, sem exceção, cara, não estou falando só de goleiro, não, jogador de linha mesmo. Quanto eles estão querendo, quanto eles estão entendendo o momento delicado e quanto precisa muito mais agora deles do que da gente, né? Então a gente passa o estímulo, mas vai muito mais deles agora. E eles estão sendo extremamente responsáveis, focados nessa nova fase. É legal, porque a grande questão aí para o goleiro, o jogador de linha também, mas eu acho que o goleiro sofre um pouquinho mais, porque o trabalho técnico, embora a gente saiba que um goleiro profissional hoje, ele trabalha um pouquinho menos a questão técnica, é muito mais as questões situacionais, mas o que eu quero dizer é o contato com a bola para o goleiro é de extrema importância, né? E a gente sabe que esse momento é um momento que talvez não seja tão fácil disso acontecer. Então eles têm que se preocupar mais com a questão física, não perder tanta musculatura, né? Enfim, acho que essa que é a grande preocupação agora, né, Bruns? Eles tinham, acho que quase todos os times no Brasil, né? Mas falando aqui especificamente de São Paulo, eles foram liberados pelo período de férias e voltaram agora no início de maio, né? Então, agora acaba não sendo. É claro que o ideal seria já desde a primeira semana estar trabalhando com bola, mas levando em consideração o tempo que eles estavam parados e todo esse cenário atual, a parte física, o foco na preparação física, acaba a gente não perdendo tanta coisa. Óbvio que à medida que for se estendendo essas semanas, a gente está entrando numa segunda semana de trabalho, com foco Sim. mais físico. Então, à medida que esse período for se estendendo, aí sim eu acho que essa falta de contato com a bola aí acaba se tornando um problema sério. E aí a gente vai tentar descobrir novas formas, ver a situação de cada atleta, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, lembrando sempre considerando essa restrição de espaço que a gente está tendo, né? Então a gente nunca pode deixar de considerar isso, né? Então, é claro que é importante o trabalho com bola, o contato, que a gente vai tentar sanar da melhor forma possível, mas sem nunca deixar de seguir as indicações do Ministério da Saúde, principalmente, né? Com certeza, não, perfeito. Aliás, chegou uma pergunta aqui do Heron Hermínio, que é um rapaz até que treina comigo lá na Academia de Goleiros do Zete e faz parte também do nosso grupo do WhatsApp do Papo de Goleiro. E ele fala o seguinte: ó, Bruns, prazer. Na Inglaterra e na Alemanha, o futebol já está voltando. Você acha que de alguma forma isso pode afetar o desempenho, seja ele físico ou técnico do atleta no momento em que ele retorna? Ou isso não tem tanta consequência nesse período que eles estão parados? Eu acho que assim, vai ser afetado, né? Não tem Não tem como não jeito, ser né? afetado. A FIFA já liberou mais substituições para fazer 5 Sim. substituições, já exatamente por conta disso. Então, talvez a gente não vá ver goleiro tendo cãibra e tal como jogador de linha, que é uma outra demanda. Agora, falhas, o nível de eficiência que os goleiros estavam tendo. Pensando em período de férias, normalmente esses atletas têm 30 dias no máximo de férias, né? Agora a gente está indo para 2 meses aí que esses caras estão trabalhando, né? E quando eles estão voltando, de novo, volta ao que eu estava falando. Vão entrar na segunda semana sem contato com bola. Não sei quanto tempo isso vai se estender, né? Mas eu acredito que à medida que, até pelas poucas datas que a gente vai ter ainda esse ano, eu acho que no momento que meio que for liberado os treinamentos, não vai demorar muito tempo para reiniciar o campeonato, os campeonatos, como está acontecendo lá fora. O pessoal Sim. está sendo liberado para treinamento, uma semana, 2 semanas, daqui a pouco os caras já voltam para o campeonato. Não tem como a gente ver um jogo de alto nível, sem falhas, sem até lesões, nessa situação. Então, com certeza vai ser afetado. E é um momento também do torcedor, até é importante a gente frisar isso, é um momento do torcedor também ter aquela paciência, né? Eu digo assim que o futebol retornar,
porque assim como é ruim para nós que estamos aqui do lado de cá assistindo e com os nossos trabalhos, com a nossa vida, é ruim também para os jogadores que também é o trabalho deles, né? Então precisa ter essa compreensão de todos, né? Fê, esse é o ideal, né? É o ideal que todos entendam. Mas a gente sabe que o futebol, o esporte no geral, mas e o futebol em especial, é movido por paixão, né? Sim. Então, um treinador que chega lá, e muitas vezes a própria imprensa, quando está lá comentando, eles têm que criar assunto, né? E eles não vão ficar falando que o goleiro tomou um frango lá porque ele estava, não sei o quê, 2 semanas sem trabalho. Ele vai falar que treinou uma semana já é o suficiente para não ter esse tipo de falha, um goleiro desse nível. E da mesma forma, o torcedor. Então, eu acho que, como eu falei, é o ideal que todos entendam, mas principalmente a gente que está trabalhando diariamente com esses atletas, a gente precisa ter muita consciência do momento, da leitura de tudo que aconteceu, das fases de treinamento, aquilo que ficou para trás. Então, eu acho que principalmente quem toma as decisões, que são as comissões técnicas, a parte diretiva das equipes, eu acho que essas são as principais pessoas envolvidas que têm que ter a consciência disso tudo. Não, com certeza. Bom, a gente tem muita coisa para a gente conversar aqui. Eu queria que, antes de qualquer coisa, Bruns, você contasse um pouquinho para o pessoal a sua trajetória aí como treinador de goleiros e como é que foi a sua chegada, como que aconteceu a sua chegada no Red Bull, hoje Red Bull Bragantino. Bom, eu fiz base no Curitiba, eu sou de Curitiba, natural de Curitiba, no Paraná. Eu fiz base no Curitiba e depois me tornei profissional, joguei pouco tempo, joguei algumas equipes pequenas rodando por aí, como muitos jogadores aí, enfim, de diversos estados, aqueles contratinhos de 3 meses, 4 meses aqui, com 26 anos eu parei de jogar. Não foi por motivo de lesão, foi por motivo de projeto profissional mesmo, tinha me colocado como uma meta até os 26 anos. Se não tivesse acontecido nada relevante, eu teria que parar. Foi o que eu fiz, me tornei treinador de goleiro em seguida, trabalhei 3 anos no Paraná Clube, trabalhando na base. Vim para a Red Bull quando a Red Bull formou as categorias de base, né, na época sub-15, sub-17, e já em 2009. Em 2010 eu comecei a trabalhar na equipe profissional do Red Bull. Fiquei até então e agora nessa nova fase do ano passado, onde teve a junção, né, do Red Bull com o Bragantino. Então, lá se vão um pouquinho mais de 11 anos de empresa. Muito legal, cara. Já um tempo aí bem considerável, né? A gente levando em consideração que os profissionais do futebol geralmente ficam bem menos que isso, né? A gente vê uma troca de cadeiras, vamos dizer assim, né? Muito grande. Então isso significa que realmente o pessoal confia bastante no seu trabalho e não é à toa que a gente vê o sucesso aí dos goleiros, principalmente o Júlio César, né? Olha, eu tive muita sorte, assim, eu passei como treinador de goleiro basicamente em duas equipes, no Paraná fiquei 3 anos e no Red Bull. Trabalhando na base do Paraná foi uma época maravilhosa para mim, eu encontrei grandes amigos, onde que me abriram as portas para os primeiros trabalhos, e depois na Red Bull eu costumo dizer que foi onde me formou realmente como treinador de goleiro, que até então eu buscava fazer tentando melhorar aquilo que eu aprendi lá atrás enquanto atleta, tentando melhorar, mas sempre tendo aquilo como referência, né? E a Red Bull foi um local que me deu a oportunidade de viajar, de ter contato com outros treinadores de goleiro de fora, com outras metodologias. E sou grato e sempre serei grato por esse clube, por essa empresa. Não digo porque estou trabalhando aqui, mas eu digo assim, por aquilo que eles já me deram em termos de conhecimento, em termos de formação. Então, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, extremamente à vontade, porque também é uma casa que sempre me tratou de uma forma aberta, leal, direta, me apontando os erros quando eu cometi erros, e sempre foram ajustes técnicos, né, ajustes profissionais, nunca envolvido com política, que eu acho que é a pior coisa para que todos estão ouvindo no futebol, sabe como é que funciona. Aliás, qualquer empresa, né? Sim, Quando vai para questões que não são da sua área técnica, da sua área de atuação, aí você não tem como você brigar muito, né? Então foi uma casa que sempre me tratou de uma forma muito muito leal e de novo, né, me ajudando demais no meu processo de formação enquanto profissional. Então é um lugar que eu me sinto realmente muito à vontade.
Muito legal. Deixa eu só mandar aqui um abraço pro Aleph. O Aleph foi ter o goleiro aí também. Ele falou: ó, sou imensamente grato a esse cara pelo goleiro que eu sou hoje. Tudo que eu aprendi com ele, ó. O Aleph aí, grande Aleph. Que figuraça, cara. Esse aí, o menino, pô, adorava ele, adoro. De vez em quando a gente conversa aí nas redes sociais aí. Eu me lembro muito, sim, foi no meu primeiro ano de Red Bull, trabalhando na base, ainda ele com 14 para 15 anos, menino muito bonzinho, muito. Aí até hoje, né? Eu falo, já são tudo barbado, com casado, tendo filho, mas continua sendo os nossos meninos, né? Não sai da. A imagem que a gente tem ainda é aquele carinho do processo de formação. E ele foi aguentou muita dura minha, mas sempre o olho aberto. O dia seguinte estava lá querendo aprender, querendo evoluir. E assim, eles, claro, tinha as duras, mas sempre no sentido de querer melhorá-lo, né? Sim, de aprendizado mesmo, né? Exatamente, cara. Então, esse é um menino que eu guardo com muito carinho, como tantos outros, mas o Aleph foi um cara bem especial também, porque foi o meu momento de chegada na Red Bull, né? Tinha ele, tinha o Kevin, tinha outros atletas, o Murilo, mas ele foi um menino que eu aprovei na Red Bull, que eu deixei entrar, depois ele, por outras circunstâncias ele acabou saindo, mas o momento que a gente ficou junto lá foi um momento muito especial. Acho que para ele e para mim com certeza, né? Concedão, quando a gente bateu um papo com ele aqui na nossa live, ele te elogiou muito e falou: olha, a melhor coisa que aconteceu comigo foi quando o Rodrigo Bruns me mandou embora do clube. Porque eu entendi aquilo que eu precisava melhorar e que eu precisava ir conquistar. E ele foi e conquistou. Então é bem legal isso e é bacana esse reconhecimento, né? Porque a gente sabe que tem gente que quando é mandado embora de algum. Não tô nem falando de futebol, tô falando de uma empresa, seja lá onde for. O cara às vezes fala, porra, né? O cara mandou embora, o cara é um carrasco. E não é bem assim. Às vezes você precisa aprender com aquilo, né? E o Aleph é um cara que acho que assimilou bem isso, Bronze. Isso é legal, né? Assim, o que eu acho o futebol, ele, principalmente o futebol, ele te proporciona algumas situações boas, legais, de você estar, enfim, abraçando o cara no momento de uma vitória, de uma defesa, mas tem alguns momentos bem chatos, assim, que é essa questão da dispensa, né? Quando você não vai aprovar, ou quando o cara. Porque você está mexendo, eu sempre falo com os treinadores de goleiro, principalmente da base, você está mexendo com o sonho da pessoa, com o sonho do atleta, muitas vezes o sonho da família. E você tratar o cara ali, aquele momento que o que a gente tenta conversar, assim, vamos tentar que o atleta, o momento que ele tenha passado aqui dentro do clube, seja uma semana, seja um dia, ou seja um ano, seja o mais proveitoso, que ele saia, que ele tente levar alguma coisa nossa aqui, que não seja, que já é algo traumático para ele, mas que ele consiga levar alguma coisa para a vida dele. Então, claro que, de novo, a gente mexe com sonhos, com frustrações, e nem sempre a gente vai conseguir abraçar, agradar a todos, né? Mas quando acontece situações como essa, que de repente um menino que saiu dentro do clube, mas conseguiu levar alguma coisa aqui de dentro, e que isso tenha ajudado ele no processo de formação, na trajetória, não digo só como atleta, no caso do Aleph ajudou como atleta, mas na vida dele, como um exemplo, alguma coisa, putz, isso é algo que deixa a gente bem feliz também, né? Não só eu, mas assim, todos que trabalham, né? Hoje eu trabalho muito menos na base, trabalho muito mais conversando e na medida do possível, dando um suporte para os treinadores e goleiros da base, mas para eles ficam muito gratificados assim quando acontece esse tipo de coisa, né? É muito legal. Agora, você comentou aí que o Red Bull te proporcionou muitas coisas, inclusive conhecimento, né? E eu lembro que quando a gente bateu um papo lá atrás, quando a gente foi acompanhar o treino lá, o seu treino com o Júlio e tudo mais, você comentou com a gente sobre a questão de ter ido para a Áustria e que você conheceu outros treinadores de goleiros lá e que aquilo te ajudou a criar a sua metodologia, a formar a sua metodologia. Eu queria que você comentasse um pouquinho a importância do trabalho, acho que foi com o Hans, né? Que você fez um Exatamente. trabalho lá. Comentar um pouquinho dessa experiência que você teve lá na Áustria. A Red Bull ela teve, acho que a partir de, para me fugir exatamente o ano, acho que 2011, se eu não estou enganado, ela tinha a figura de um coordenador geral da preparação de goleiro, que era o Hans Leiter, né? Sim. Trabalhou no Tottenham, trabalhou Tá na hoje está na FIFA, né? Inglaterra. Isso, é consultor da FIFA e eu acho que da Federação Espanhola também. O cara é um monstro. E putz, é uma baita referência, cara. E a Red Bull tinha ele como coordenador
E, assim, quando eu tive os primeiros contatos com ele, eu saí daqui eu me lembro que eu saí com uma apresentação de slide mostrando o que que era a pega alta, a, a pegada alta, o que que era o encaixe, como é que meus goleiros faziam a queda. Era isso, eu fiz uma apresentação desse tipo. É claro que eu não cheguei nem a mostrar isso para ele, né? Ele nem sabe que eu fiz isso. E aí ele chegou lá, ele começou a falar de toda a metodologia dele, e não só para mim, mas para os treinadores de goleiro das outras Red Bull, de Nova York, de Gana. Acho que não tinha Alemanha ainda, não, já tinha, Leipzig. E aí ele começou a falar para mim assim, foi abrindo isso em 2011 para 2012. O que ele estava falando assim era, eu nunca tinha ouvido falar aquilo, algumas coisas eu mais ou menos conhecia com outro nome, outras coisas, a forma de raciocinar o futebol como ele fazia, de uma forma tão profissional, a metodologia era completamente diferente daquilo que eu tinha visto. E aquilo dali, assim, me abriu a mente de uma forma que, assim, cara, era isso que eu estava buscando. Eu sempre, quando eu virei treinador de goleiro, quando eu me tornei treinador de goleiro, tinha uma coisa que eu me questionava que era assim, né? Tinha uma certa dúvida quanto a seguir na profissão, porque eu falava, pô, se preparação de goleiro for só isso, foi o que eu aprendi, que é, pô, umas bolinhas na mão, pular por cima de cordinha e tal, pô, isso aí é chato pra caramba, cara. Se for só isso, eu acho que eu não vou ficar muito tempo nessa área. E sempre foi uma coisa que eu carreguei comigo, né? E quando eu fui para lá, eu tive a oportunidade de ver algo realmente profissional e inovador. De novo, o inovador, não estou falando em inventar roda, nada, Sim, falar que o goleiro, que não é importante que o goleiro tenha uma boa técnica, não é nada disso. É uma forma diferente de entender o futebol, é só isso, de trabalhar o goleiro, né? E aquilo dali foi algo que casou exatamente com aquilo que eu estava buscando. Eu me lembro de. Eu fui o único treinador de goleiro daqui do Brasil que foi para lá, e aí dos meus trabalhos era entender toda essa metodologia para passar para os treinadores de goleiro que estavam aqui. Eu me lembro que na viagem de retorno, 11, 12 horas, mais o tempo de aeroporto ali, eu não dormi, né? Papel, caneta e rabiscando, e ideia para cá, tentando entender tudo que tinha sido passado. Então, aquilo dali, e depois a gente teve mais alguns anos de encontro, de a gente indo para lá, o Hans vindo para cá, levando o goleiro para lá e trazendo o goleiro para cá. Então, assim, foi bem uns 4, 5 anos de aprendizado intenso. E aí a gente teve, o Hans foi a pessoa principal, e foi daquela fonte que eu mais bebi, assim, mas a gente teve encontro com o treinador de goleiro de fora da Red Bull também, na época do Napoli. Pô, foi um momento assim muito especial para mim, para aquele, não só para mim, né, mas para todos os treinadores de goleiro que estavam ali, que tiveram o prazer de estar participando daquela oportunidade, daquele momento, né? que legal. Isso é um movimento que a gente vê acontecer agora com mais frequência, né? Você juntar os treinadores, discutir mais. A própria CBF agora tem feito lá os seus cursos, tem feito os workshops, enfim. São coisas que vão melhorar bastante. E até aproveitando, ó, entrou aqui o Felipe Rodrigues da Fechando Gol, mandou um abraço aqui. O Márcio Aguiar também está por aqui. O grande Márcio. Márcio é uma figura. Mas foi meu atleta, cara. E, bom, acho que todo mundo conhece o Márcio, não precisa tá Márcio do Paulo, principalmente, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Paulista de Jundiaí Do e Barueri. do Barueri. E o Márcio, ele foi meu atleta, acho que ele não ficou muito tempo, acho que foi um período de 6, 7 meses, alguma coisa assim. Ele teve um probleminha de uma lesão e tal, e depois, enfim, o clube ainda naquela época não tinha um calendário tão longo, e aí ele acabou saindo. Mas foi um cara que adorei trabalhar com ele, porque, assim, o que eu sempre falo, cara, esses caras não atingem essas prateleiras que eles atingiram por acaso, né? O Márcio, quando chegou para trabalhar comigo, ele já era o Márcio, ele já tinha vivenciado tudo que ele vivenciou. E a Red Bull era mais um clube, beleza, organizado, mas um clube que com certeza não tinha o tamanho das equipes que ele tinha passado, né? E foi um cara sempre extremamente aberto,
para tudo, para tudo que eu propunha para ele, que eu tentava ajudá-lo da melhor forma possível, extremamente aberto. E a gente, me lembro de a gente ficar algumas vezes, já tinha essa questão, principalmente do jogo com os pés e tal. Eu me lembro de algumas vezes o treino pegar, tá comendo solto lá e a gente do lado, trabalhando assim, bem trabalhinho, muito mais analítico, assim, para ele pegar confiança no movimento. E eu me lembro dele de, acho que um jogo treino, cara, que ele sai com a gente fazendo contra a Ponte Preta e pô, os caras começando a trabalhar com ele direto com o pé e ele, putz, com uma confiança e cortando os caras, achando o passe por dentro ali. E assim, acho que tem essas coisas assim que são maravilhosas, cara. A cara dele quando acabou o treino, cara, aquele sorrisão assim, pô, a gente tá falando de um jogo treino, mas do processo dele Se sentir perceber que ele bem. tinha exato dele, a confiança no trabalho dele, que ele tinha conseguido evoluir e tudo. Essas coisas aí é melhor, cara, é melhor que troféu muitas vezes, cara. E, Você ter a consciência que de alguma forma você conseguiu ajudar o cara. e ele escreveu aqui, ó, que é isso, Bruno, fico muito feliz, você sabe da minha admiração por você. Mas eu acho que ele não te contou uma coisa, viu, Bruns? Que eu vou contar para você aqui. Nós fizemos uma disputinha uma vez, lá na Fechando o Gol, e um chutava contra o outro, né? Eu chutei 3 bolas nele, eu acertei 3 bolas na gaveta dele. É, louco. Ficou pé da vida comigo, criou apelido pra mim, falou: vou te zoar pro resto da vida. Marcião, tamo junto, Marcião. Esse é fera mesmo, viu? Na gaveta é o ponto fraco dele, porra. Chutar se Marcião. lugar ele pegava. Você chutou na gaveta? Grande Marcião, eu gosto dele pra caramba também. A gente conversou esses Esse dias é, aí. cara. Bruns, deixa eu te perguntar uma coisa. Além do Hans, né, e todos esses outros treinadores de goleiros que você teve contato e tudo mais, existe alguma escola que você hoje olha no mundo e fala, poxa, essa escola aí de goleiros é uma escola bacana que dá para extrair muita coisa legal ali e trazer para minha realidade. Tem alguma? Fê, o que que eu costumo fazer? A nossa escola brasileira, ela tem uma, por característica que todo mundo fala e é verdade, assim, o nível técnico dos nossos goleiros realmente são acima da média, e o pouco que eu vejo eu realmente acho. E tem algumas questões que eu acho que a gente acaba deixando um pouquinho de lado, eu acho que está melhorando isso, que são trabalhos muito mais ligados a tomar decisão e tal, eu acho que a gente está melhorando bem, técnicas diferentes, nosso trabalho, nossos goleiros são técnicos, mas para um padrão técnico específico, para algumas ações específicas. Sim. E tem algumas outras escolas que têm algumas outras coisas que fazem diferente da gente, que são muitas vezes mais eficientes. O que que eu estou querendo dizer? Eu tento, na medida do possível, tentar extrair o que tem de melhor nas outras escolas. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui. O goleiro italiano, a escola italiana, o pouco que eu vejo, eles têm uma agressividade que me chama muito a atenção. Então, A italiana? a italiana, Italiana. por exemplo, eles têm uma expressão ataca la palla, me desculpe se tiver alguém que entende italiano e eu estiver cometendo algum erro, mas é a expressão de sempre, quase sempre, atacar a bola, atacar a bola. Por outro lado, a escola espanhola é uma escola que trabalha com o goleiro um pouquinho mais em pé, tendo um pouquinho mais a leitura do adversário, trabalha muito mais fazendo espacate, o X, mais do que a. Assim, por que não juntar as duas coisas? O momento de ser agressivo, eu estou te dando um pequeno exemplo. O Claro. momento de ser agressivo na bola, o momento de fazer a leitura. Então, se a gente consegue juntar essas duas coisas com a criatividade do nosso goleiro, com o nosso padrão técnico, eu acho que a gente começa a chegar perto daquilo que perfeição não é, mas aquilo que seria muito próximo àquilo, né? Então eu procuro não seguir uma escola, procuro dar uma olhada naquilo que cada escola tem de bom e tentar fazer os devidos ajustes e extrair realmente, às vezes é copiar mesmo, o que que uma escola está fazendo, o que que outra escola e trazer para o meu trabalho, é o que eu tento fazer. Até porque não existe nenhum problema em você copiar um treino, copiar uma metodologia e você, como é que fala? Você adaptar para a sua realidade, para a realidade do brasileiro, por exemplo, né? Tem gente que fica bravo com isso, né? Mas De forma alguma, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que a gente tem que evoluir. É óbvio que cada um tem que ter a sua identidade e tem sua identidade. Então, por exemplo, algumas vezes eu converso com alguns treinadores de goleiro que às vezes pede até troca de material e tal, o que eu sempre falo, né? O meu material vale para mim, para minha forma de trabalhar. Se eu der o meu material para você,
vai ficar um negócio jogado. O que eu sempre proponho é o seguinte: me traz aquilo que você acredita, e aí a gente vai conversar, e dentro da nossa conversa eu vou te ajudar a construir algo que seja bom para você, e muitas coisas do meu trabalho. Mas eu não sei como é que é o teu dia a dia, então muitas vezes não adianta você só pegar sem contexto, estou completamente descontextualizado, e aplicar no teu trabalho. Agora, de repente, eu olhar um exercício, pô, daqui a pouco o trabalho que o Leandro está fazendo lá com o Diego, pô, um trabalho legal, aí eu copio o trabalho dele quase tudo, mas aquele trabalhinho que ele fez, bater uma bola para lá, não, eu acho que eu prefiro que o meu goleiro faça isso aqui, jogue para cá, que eu acho que fica mais de acordo com aquilo que eu peço para o meu goleiro e para as deficiências do meu goleiro. Então, são ajustes o tempo todo, todos os profissionais acabam fazendo isso, mas, de novo, a gente não pode ser só o Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que copiar e contextualizar, trazer para a tua realidade, entender quais são os seus goleiros, o que é aquilo que você acredita, é aquilo que você domina, que você acha que vai dar mais resultado, aí sim eu acho que é um negócio legal. Aí eu acho que engrandece todo mundo. Até porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Só para o treinador de goleiro do São Paulo, por exemplo, o Marquinhos, faz um trabalho forte ali de saída com os pés, porque o Fernando Diniz é um cara que busca muito isso dentro do jogo dele, de trabalhar o goleiro dentro do esquema de jogo. Aí você vai para um time em que está trabalhando lá o Carille, que é um cara que não gosta muito de trabalhar com o goleiro. De que forma que você vai pegar um trabalho lá do Marquinhos e trabalhar dentro do seu clube que não se trabalha com o goleiro com os pés? Fica uma coisa incoerente e não vai ajudar e não vai estar dentro das necessidades daquilo que o seu goleiro precisa, né? Com certeza. E fora, esse que você deu um exemplo é um exemplo claro, nítido, né? E fora isso tudo, de novo, tirando aquilo que o meu treinador quer, o meu modelo de jogo, mas o que que o meu goleiro precisa? E Sim, o que que eu acredito? Então, de repente, trazendo para o mesmo exemplo que você citou, daqui a pouco eu não preciso trabalhar tanto, com tantas horas, um goleiro que de repente para trocar um passe aqui, mesmo meu modelo sendo assim, porque meu goleiro muitas vezes é muito bom e acaba dominando aquilo. sim. Mas muitas vezes uma bola longa ele não tem, mesmo o modelo de jogo não tendo, não precisando daquilo, não pedindo tanto aquilo, mas daqui a pouco ele precisa ser trabalhado porque em algum momento do jogo ele vai usar, e o meu goleiro não tem aquilo de uma forma tão eficiente quanto o passe curto dele. Perfeito, perfeito. Eu concordo muito. Aliás, o dia que a gente foi lá acompanhar o teu trabalho, eu e o Eric, né? Até então o Eric ainda fazia parte do Papo de Goleiro. Tô sentindo falta do Eric aí, ele saiu, mas Muito boa. gente boa. Continua aqui no peito, aqui no coração do Papo de Goleiro. E a gente comentou muito isso, ó. O trabalho do Bruns é excelente, porque é impressionante. Ele vai direto naquilo que o goleiro dele está precisando e ele tenta melhorar e lapidar o goleiro daquela forma. Achei muito bom, cara. De verdade, acho que gostei muito quando a gente foi lá assistir o teu trabalho. Tá legal, cara. Assim, os goleiros me ajudam muito, né, Fê? Eles me ajudam demais, cara. Eles entendem, assim, eu procuro usar como bastante treinador de goleiro faz, mas eu procuro utilizar muito eles, assim, como elemento do trabalho, né? Não só o cara que tá pegando, mas o cara que daqui a pouco tenta driblar, daqui a pouco finaliza, Sim. e a troca de informação, o que eu sempre procuro deixar muito aberto. Muitas vezes eu fico longe do um goleiro, assim, do grupo de goleiros, eu me distancio para que haja troca entre eles. E eu prefiro que muitas vezes tenha essa troca, porque a conversa deles é melhor muitas vezes em determinado momento do que a minha. Eles falam a E mesma língua, né? exatamente, não tem ali, pô, vou te corrigir aqui, mas vai me corrigir na frente do meu treinador? Como é que é isso? Pô, você está falando que a minha queda está errada, ou que eu tomei uma decisão errada na frente do meu treinador goleiro, você está querendo me corrigir, você está querendo me expor. Me derrubar, né? Exatamente, então tem uma série de coisas. Então, algumas vezes eu me distancio, observo, então eles me ajudam nisso. Por que que eu estou falando disso? Porque muitas vezes eles trazem a demanda também deles, de situações de jogo e tal que aconteceram, que não aconteceram, um entendimento diferente. Muitas ações que eu procuro treinar é em cima de coisas que eles me passam. Muitas vezes eles não me passam diretamente, ó, queria fazer um treino daquilo dali. Mas algo que eles sentiram durante o trabalho, ou uma dificuldade, ou um questionamento que eles me trouxeram, já é uma ideia para eu estar desenvolvendo alguma coisa que vá de encontro àquilo que eles sentiram, né? Que eles observaram.
Perfeito. Aliás, antes eu só queria mandar um abraço pro pessoal que tá chegando, mandando mensagem, muito bacana. Muita gente falando excelente. O Bruns é um excelente profissional, é um cara fantástico. Todo mundo aqui só mandando coisa bacana. E chegou na live agora Bastante amigo também. aí. Não entendi. Bastante amigo aí, então, pô. Legal, legal. Não, é que realmente você é fera mesmo. E até o Edson do Corinthians tá mandando um abraço pra gente. Conhece o Edson já? Gente boa, cara. Putz, o Edson um excelente treinador de goleiros também. Sou muito fã do trabalho dele. Eu acompanho bastante trabalho dele, bastante trabalho que vocês fizeram, bastante vídeo. Eu acompanho, vi bastante trabalho dele. Gosto muito, tem muita coisa do trabalho dele que eu não vou mentir, não, que é um desses que eu pego, dou uma olhada, dos trabalhos, dos vídeos até da própria, do trabalho que vocês fizeram, do acompanhamento que vocês Legal. fizeram. Da série Fundamentos? Isso. E lá de trás, uns primeiros lá atrás também que vocês tinham. É, não, coisas boas mesmo. A gente fez umas coisas legais. Tem muita coisa que é básica para quem tá começando e tudo mais, mas tem muita coisa que dá para você trabalhar ali. Ô, Bruns, aí tem uma dificuldade, que eu acho que talvez seja uma dificuldade, eu não sei, você que vai me dizer isso. Mas quando você tem lá os seus 4 goleiros, não sei se hoje você está trabalhando com 3 ou 4 goleiros, mas enfim, você tem os seus goleiros, vamos lá. E cada um deles tem uma deficiência, cada um deles tem alguma coisa que precisa ser melhorada. De que forma que você planeja tudo isso para que o treino seja eficiente para todos? Ó, eu procuro colocar assim, vamos pensar no nosso dia. Tem dois momentos que são os principais, 2 para 3 momentos que são os principais que eu tenho contato com os meus goleiros. No pré-treino, antes de começar o treino do grupo, normalmente quase todas as equipes funcionam assim, então a gente tem 20, 30 minutos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Certo. E muitas vezes durante o treinamento, né, que algumas vezes é ocupado, é utilizado 4 goleiros, eu procuro utilizar 4, 3 do que estão no profissional hoje, o Alex, o Cleito e o Júlio, eu pego sempre um menino da base para a gente estar fechando com 4 goleiros. E não é sempre que é utilizado esse quarto goleiro, esses 4 goleiros, né? Então, o que eu procuro fazer? Primeiro, na hora que eu estou montando o treino, eu procuro encaixar o máximo de possível, eu tenho isso anotado, quais são as deficiências dos meus atletas, pensando em muito mais questões situacionais nessa primeira parte. Algo que também condicione, algo, a técnica básica que é uma manutenção de trabalho, e situações de jogo que acabam de alguma forma me chamam a atenção, ou porque a gente está falhando, ou porque vai acontecer algo no final de semana que o adversário tem algo forte, enfim, ou alguma coisa do nosso modelo de jogo que o nosso treinador trabalha, que eu preciso encaixar. Na maioria das vezes, a primeira parte é muito mais voltada para isso, não é sempre, mas a Tá. maior parte das vezes. E nos momentos em que está tendo trabalho com o grupo, eu procuro puxar um goleiro de cada vez e aí eu faço os ajustes necessários para cada um. Porque aquele momento eu estou com um goleiro ou com 2 goleiros. E ali naquele momento é algo específico. É Dá para uma você correção. focar mais nesses caras. E o discurso é direto. Tá. Então, muitas vezes, aqueles 30 minutos ali, eu não tenho tempo para estar falando com todos sobre todos os erros. Sobre todos os ajustes necessários. Então, é uma coisa mais geral para os 4 goleiros ali. E aí, a hora que eu puxo eles, que eles estão comigo, ou às vezes no final do treino, aí é uma coisa mais direta. Então, se eu puxo 2, normalmente, muitas vezes acontece nesse rodízio, por exemplo, eu estou puxando um goleiro para fazer um trabalho de saída do gol. Quando eu estou rodando lá, o outro que vem já vai fazer um trabalho de reposição. Ah, O legal. outro que vem, algumas vezes, faz um trabalho de quedas, um trabalho técnico. Algumas vezes é o mesmo conteúdo, só que o ajuste é diferente. Então, vou fazer só trabalho de saída do gol. Mas a hora que eu estou puxando o Júlio, as coisas que eu vou cobrar dele são diferentes. Às vezes é um posicionamento para cá, um passinho para lá, de repente vem o Alex, eu já falo de outra coisa, o Cleito já é um ajuste diferente, é o mesmo treino, mas o ajuste é diferente. Né? Tem muita coisa anotada, tem muita coisa que está na nossa cabeça, que é muito Sim. ajuste, coisas do dia a Até dia. porque você tá todo dia com esses caras aí, né? Já ficou tá muito claro na sua cabeça o que cada um precisa, né? Exatamente. Exatamente. A hora que você vai puxar o goleiro, você já sabe exatamente. É um trabalho de saída do gol, você já sabe quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Então, procuro tentar levar dessa forma. É uma forma que tem dado certo para mim, assim, que eu acho que funciona bem, que eu, de novo, eu consigo passar todo o conteúdo que eu quero passar e eu consigo ter uma proximidade. Eu acho que a correção, quando você precisa fazer uma correção individual, ela tem que ser direta.
ela tem que ser você com o teu atleta. Eu não gosto muito, às vezes acontece, mas eu não gosto muito de fazer correções e fazer muito ajuste quando tá os quatro goleiros ali, ou quando tá, sabe? De novo, se eu preciso corrigir você, eu estou corrigindo você, eu vou dar atenção para você, aquilo que você está precisando. E aí o cara do lado, muitas vezes, ok, serve a correção que eu estou fazendo, serve para o outro. Mas, de novo, né, a gente está mexendo com um ser humano e a gente Claro. fica um pouquinho mais, meio sem jeito e tal, de ser corrigido perante o outro, mesmo com educação. Então, procuro seguir dessa forma para que seja uma coisa mais direta, mais pessoal, né? E o grupo, como você falou que assim, contar com os goleiros faz muita diferença no teu dia a dia do teu trabalho. E ter um grupo fechado também o grupo que eu falo aí dos goleiros mesmo, né? Também faz a diferença, né? Ter um clima bom para se trabalhar, você conseguir descontrair no momento que dá para descontrair, isso tudo faz a diferença, né? Ó, faz total diferença, assim. O clube que eu tô sempre ele me deu, claro que a palavra final nunca é minha e não deve ser, mas sempre trabalhou de uma forma muito aberta assim para que eu pudesse ajudar na escolha dos goleiros, de quem estava vindo assim. Foi uma das coisas que a gente sempre, eu acho que não é só dos goleiros assim, de uma forma geral o clube tenta levar por esse lado, mas falando especificamente da preparação de goleiro, assim, eu sempre tive muita sorte e procurei muito colocar isso meio que acima de tudo, né? A pessoa, né? O atleta, a pessoa ali do lado, o dia a dia, porque também já tive a experiência de estar trabalhando com um atleta que deixa o ambiente pesado, que as coisas não acabam não acontecendo de uma forma Não flui, legal. né? E você não flui, não flui. Você começa a gastar energia com coisas desnecessárias. É. Então, hoje eu tenho muita sorte, assim, de novo. Os caras me ajudam demais e o ambiente que eu tenho, eles entendem, pô, entende perfeitamente aquilo que a gente tá passando. Eles são caras que querem evoluir, que querem trabalhar, que nos ajudam, que entendem o clube, sabem como é que funciona o clube. Assim, não é porque estão trabalhando, não. Na verdade, assim, a maior parte do tempo eu mais tive sorte do que azar. Assim, em termos de escolha dos atletas que trabalharam comigo, eu não posso reclamar, não. Que bom. Tanto os que estão agora quanto os que passaram. Maravilha. Só mandar um abraço aqui para o professor Alencar. Grande Alencar, está acompanhando a gente aí, falou que você é referência. Alencar é fera. Aquela escolinha dele, uma vez a gente foi fazer uma palestra, um curso lá em Londrina. Londrina. Isso, e aí a gente acompanhou, ele teve mais próximo lá, mas ele também já levou alguns atletas, trouxe alguns atletas dele para fazer avaliação aqui na Red Bull. Foi um excelente goleiro e é uma excelente pessoa, né? Profissional e pessoa, né? Com certeza. Grande Um abração, Alencar. Tamo junto aí, irmão. demais, né? Ô Bruns, a gente fala muito hoje em dia de tomada de decisão, a gente fala de vários fatores que são importantes para o goleiro, né? Do goleiro ter a sua tomada de decisão, mas existe hoje um ponto que está se falando muito, que é a questão da percepção. Como que você encara esse quesito? Você acha que a percepção existe, é importante? Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que assim, quando você fala em tomar decisão, assim, de maneira bem resumida, o que as teorias de neurociência aí nos falam é que primeiro você percebe os Hum, estímulos ao seu redor, para daí você tomar uma decisão. E aí tem a parte efetiva propriamente dita, né? E certo. a tua tomada de decisão é diretamente proporcional àquilo que você percebe. Eu acho legal que a gente já esteja falando utilizando essa linguagem. Pensando aqui numa história recente da preparação de goleiro, a gente começou com uma até moda, assim, mas não entenda como uma crítica, porque eu acho que é o movimento natural, uma onda de trabalho cognitivo, que bastante gente começou a utilizar bastante coisa cognitiva, que eu acho legal, que de novo é o momento, mas num primeiro momento sem entender direito esse trabalho cognitivo, né? Então a gente Exatamente. colocava corzinha para cá, corzinha para lá, uma luz para cá, uma luz para lá, e a gente sem tentar entender direito o que era. Pô, isso aqui é bom para o meu goleiro. Foi mais ou menos o processo do trabalho de potência, trabalho de força, né? Pô, se meu goleiro ficar saltando aqui, vai ser bom para ele.
mas como que isso funciona, né? Para eu otimizar esse trabalho. Então, esse trabalho cognitivo, acho que primeiro vem a primeira onda, exatamente disso daí, que está acontecendo, o pessoal está falando, e é legal, porque estamos evoluindo o trabalho com os goleiros, e agora a gente já está num outro momento, né? Tentando entender o que é esse trabalho cognitivo, então, tentando entender essas diferentes percepções que eu tenho. Para o trabalho cognitivo funcionar, para o meu trabalho de tomar decisão funcionar, primeiro eu tenho que tentar fazer com que o meu goleiro observe as coisas. Vou te dar um exemplo prático para não ficar muito teórico e chato a conversa. Quando o Júlio começou a trabalhar comigo, uma situação que a gente conversava muito era a possibilidade de receber essa bola de um lateral, de um zagueiro que estava mais lateralizado, e dar esse passe por dentro para o volante, que vinha receber a bola. Certo. Quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falo, o Júlio está com 35 anos, eu estou com 42, assim, quando eu estava entrando no profissional, ele estava entrando na base. Então, o nosso processo de formação, eu acredito que tenha sido muito parecido. Então, o que ele fala, que ele aprendeu foi a mesma coisa que eu aprendi, não dá esse passe por dentro nem a pau, esse trabalho, esse passe por dentro não existe. Foi uma coisa que a gente aprendeu. Na Claro que é perigoso. escolinha, eu ouvia isso. Exatamente, a gente aprendeu assim. Então, por que eu estou falando isso daí? Então, no trabalho de passe, quando eu estou dando passe para o Júlio, lá atrás, para ele nunca ia perceber esse jogador entrando, recebendo a bola para eu dar um passe, porque ele não ia procurar. Então, se ele não percebe a movimentação desse volante, não tem como ele tomar uma decisão se é bom ou não o passe por dentro. Então, estou te dando um exemplo. Claro que não é Sim. só isso, tem outras questões. Percepção é porque é algo amplo. Mas, de novo, esse é um exemplo que qual que é o primeiro trabalho? Pô, o trabalho de passe, quando eu estou trabalhando com o Júlio aqui, ele tem que receber, e ele não adianta ele só receber de um lado, mesmo o trabalho analítico, que ele receba de um lado, ele joga para o outro. Ele tem que receber de um lado, joga para o outro, e de vez em quando ele tem que dar um passe reto, porque de vez em quando eu vou querer que ele faça isso no jogo. Sim. E aí, primeiro ele começar a procurar. Então, mesmo eu fazendo de forma analítica, nos treinos e nos jogos ele jamais procurava, porque na cabeça dele ainda não existia. Tendo estímulo, ele começa a aumentar a percepção visual, começa a entender quando tem um jogador, quando não tem um jogador, e aí muda a tomada de decisão dele. Aí ele começa a ler se pode ter um passe, aí já começa a mudar a leitura assim, beleza, eu estou vendo que tem volante, mas será que esse volante ele está querendo receber a bola ou ele está vindo só meio que de migué ali porque estão mandando? Será que está tendo um marcador ou não está tendo um marcador? Está aumentando a percepção dele. Lá no primeiro passo ele nem procurava, mesmo que eu tivesse um volante berrando na frente dele ali, ele não ia dar o passo porque aquele cara não existe para ele. Exatamente. Então é mais ou menos Ele isso que fica o pessoal... robotizado, né? Ele seria robotizado. Exatamente. E de novo, isso vai até para outras questões. Se isso de certa forma fica, a gente tem que tentar robotizá-lo de forma diferente, com mais opções. Dá mais variáveis para eles. Exatamente. Melhorar a percepção, melhora a tomada de decisão. Não é tão simples assim, mas é mais ou menos isso. Não, com certeza. E o que você falou é muito verdade. Muitos treinadores de goleiros, aí eu não tô nem vou entrar no mérito se são profissionais ou não, né? Eu digo do futebol profissional, mas trabalhando com essas. O trabalho cognitivo mesmo, de número, de cor e não sei o quê, mas sem saber o motivo real daquilo, por que ele está fazendo isso. E quando a gente foi lá fazer um trabalho com o Edson, né, no Corinthians, que ele usa muito isso, ele começou a me explicar o porquê de cada uma das coisas. Tinha um significado para cada exercício, para cada ação. Aí eu falei, poxa, isso é legal. E o Leandro Franco, que é um cara que trabalha muito isso com o Diego Alves, falou a mesma coisa que você está falando. Muitos treinadores trabalhando sem exatamente saber para que serve. Então tá alinhando aí com o que você está falando. E de novo, assim, aí, assim, eu já tive momentos assim de ver, não do meu trabalho, mas assim, de ver profissionais às vezes criticando o outro, e eu entendo, de novo, são metodologias, são métodos diferentes, e todos funcionam. Parreira foi campeão mundial e Felipão foi campeão mundial, os dois Exa completamente. Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre falo, mas assim, pensando exatamente nisso, se você só olhar e se você não entender, aí eu concordo 100% que você colocar número para lá, cor para cá e luz, não sei o quê,
Isso é besteira. Se você não Besteira. entender, é besteira. Agora, a partir do momento que você começa a entender, começa a querer entender por que, que é feito certas coisas, aí você vai ter argumento até para criticar e entender quando o trabalho às vezes não é tão válido. É verdade. É, e a gente começa a ver umas coisas também que não fazem muito sentido, né? Eu até brinco com um amigo meu aí, que é o Zé, que é um goleiro que treina comigo na Fechando Gol, e a gente gosta de conversar muito sobre a questão de goleiro, e ele fala, pô, tá cheio de professor pardal por aí, que fica inventando argola pegando fogo, o goleiro pula no meio, outro que pula na lama, e umas coisas que É, não fazem o menor sentido, né? vira mais piada de rede social do que qualquer coisa, né? Exatamente. Ô Bruns, agora falando sobre o Júlio César, que assim ficou muito evidente. Eu sempre gostei muito do Júlio, época de Corinthians e tudo mais. Mas eu percebi o Júlio, claro, conta a experiência dele, já está há muito tempo jogando futebol. A experiência é muito importante para um goleiro, né? Dizem que o goleiro é como vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Mas assim, é evidente a crescida que o Júlio deu. Se você pegar um gráfico aí, o Júlio deu uma crescida muito grande no futebol dele a partir do momento que ele foi trabalhar com você. E ele fala muito isso. No bate-papo que ele fez com a gente, ele fez questão de falar não uma nem duas, mas mais de 3 vezes que você realmente atuou muito significativamente na vida dele. Como que é para você isso? Como é que você reage com isso? Porque assim, é claro que você fez a diferença para ele. Olha, Fê, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Claro que eu fico feliz, claro que tem um elogio do seu atleta sempre, dizer que você, da mesma forma que o Aleph falou, que o Júlio fala, que você de alguma forma pode ajudar, claro que te deixa feliz. Qualquer treinador, qualquer professor gostaria de estar ouvindo e sabendo disso. Mas assim, você sempre tem que tentar entender qual é o limite da tua importância. A interferência que você vai ter no teu goleiro sempre é limitada. Sempre o grande êxito do goleiro é responsabilidade dele. Assim, se você tem uma parcela de contribuição, mas mesmo que fala, pô, mas o goleiro está fazendo aquilo que você está mandando ele fazer. Se não, ele está aceitando. E aí a grande, talvez, dele aceitar já é todo o mérito dele. Porque, enfim, eu poderia falar a mesma coisa para qualquer pessoa e aquele atleta aceitou fazer e tentou fazer da melhor forma possível. Então, o mérito é dele. Não só por ele estar fazendo, mas por ele ter aceitado. E você já teve Então, caso contrário, né? De goleiros que não queriam muito ouvir. Você já me contou isso uma vez, né? já, assim, foram poucas vezes e pouquíssimas vezes, assim, e são formas de trabalho que, sinceramente, não dão muito certo comigo. Acho que até eu talvez tivesse que evoluir nesse sentido, assim, mas eu gosto de evoluir junto com os atletas, assim, de novo, o que você falou é 100% correto, a experiência que o Clayton traz, a experiência que o Alex traz e que o próprio Júlio traz, foi uma experiência que fizeram eles chegarem ao Red Bull, fizeram eles serem campeões. É, enfim, eu não posso negar isso, eu não posso, de forma alguma, desprezar esse tipo de coisa. Só que a experiência que eu tenho é diferente dos que os treinadores deles tiveram. Então, assim, a minha ideia é tentar crescer junto com eles, tentar corrigir, colocar mais um temperinho ali nesses caras que já são bons pra caramba. E aí, quando os goleiros entendem isso, eu acho que é onde a gente entra numa linha legal. Que eu não quero dizer que eles estão certo, que eles estão errado, o que eu quero é melhorar o jogo deles, somar aquilo que eles já sabem. E quando você encontra, de repente, o goleiro. E aí eu não estou falando de novo, não estou falando de caráter, eu sempre reforço isso. Muitas vezes o goleiro que se fecha, eu não estou falando que o goleiro é mau caráter, que o goleiro é isso. Muitas vezes é porque ele está fechado, ele tem muita certeza nas convicções que colocaram ele até ali. E a gente não conhece a história dele, o que aconteceu no passado dele para que ele chegasse ali e se fechasse. É, só que é uma forma de trabalhar onde não tem a troca. Então eu acho que fica uma coisa meio pobre assim. E para mim é uma coisa assim que me incomoda, assim, não me torna, não me satisfaz como treinador, né? De novo, por que eu sou uma das coisas que me deixa feliz como treinador de goleiro? É essa troca, poder ajudar o cara que está ali tá junto comigo, né? Quando eu percebo que eu só estou condicionando o cara, que eu só estou virando preparador físico do cara, aí é uma coisa que, como eu falei, me frustra um pouco, né? Não, muito legal, Bruce, muito legal.
E assim, o papo é tão bom que a gente já está aqui batendo a nossa 1 hora de live. Inacreditável. A gente ficaria aqui mais umas 3, 4 horas falando com certeza. É rápido. Muito rápido, é assim, muito legal. A gente até tem que marcar uma outra aí mais pra frente, Bruns, porque tem muita coisa pra gente falar ainda. O dia que você puder, e a gente marca uma próxima. Mas eu queria muito te agradecer, foi sensacional. Bater um papo com caras como você assim é sempre uma aula, não é uma entrevista, é uma aula pra gente. Tenho certeza que quem tá assistindo aí vai gostar demais e eu vou pegar essa nossa entrevista e depois eu vou jogar ela lá pro nosso YouTube para que as pessoas tenham acesso também. Tá? Então te agradeço muito. Quero mandar um abraço pro professor Idalino, tá chegando agora aí também. E o Marcelo Lopes, meu primo, que está lá na Alemanha acompanhando a gente. Bruns, muito obrigado mesmo, de coração. Conte com um papo de goleiro, viu? Tá, obrigado, Fer. Quero agradecer também, eu falei dos amigos, mas tem um monte de amigo mesmo aqui que estou vendo os nomes passar aqui, o Igor, o Heverson, pô, tem bastante gente aqui, eu preciso estar falando o Luiz. Quando eu subi profissional lá na Red Bull, o Luiz foi o primeiro atleta que eu trabalhei, e o Luiz era a referência do clube, já tinha Que tido os acessos, legal. me ajudou demais, estava aqui acompanhando o Luiz do 15 lá no Santa Cruz agora. E, bom, Fer, cara, fico sempre à disposição, falar sobre preparação de goleiro, falar com vocês também aquilo que você tinha me perguntado até sobre sugestões para a gente estar conversando. Eu te falei assim, ó, Vamos toca mandar lá, bala. que é o jeito que você está tocando, funciona bem, é um papo gostoso, um papo descontraído, cara. E é assim, é descontraído e para cima, né? Faz a gente conversar de coisas boas, tudo. Então, realmente passou rápido aqui. Novamente agradecer você, agradecer todo mundo que pôde estar presente aí ouvindo a gente, vendo a gente. E estou sempre à disposição, cara. Gostoso, foi Obrigado. legal. E ó, voltando tudo aí, a gente tem lá aquela nossa gravação. Vou passar um dia lá com você lá para ver seu treino mais de perto e tentar segurar umas bolinhas aí tua. Tá filmado e gravado, tá prometido. Só terminar toda essa loucura aí já vamos marcar pra gente se Fe- encontrar lá de novo, fazer um trabalho legal. Fechado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Viu? Uma boa noite para você aí e a gente vai se falando. Valeu, meu amigo. Um abração. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, né, gente? Muito legal. Rodrigo Bruns é um cara muito bom. É... Putz, que bacana bater um papo com um cara como ele. Como eu falei, é uma aula, a gente aprende muito. Ao mesmo tempo que eu vou perguntando aqui de coisas que eu tenho na minha cabeça, ele vai explicando, ele vai mudando a minha forma de pensar e eu começo a entender um pouquinho melhor algumas coisas, né? Você vê, às vezes a gente tem uma imagem de uma coisa e quando a gente conversa com um profissional como o Rodrigo Bruns, a gente expande um pouquinho mais aí a nossa ideia e a nossa forma de pensar. Então, quero agradecer vocês. Marcelo Lopes, meu primo, o Paz também acompanhando a gente aí, Alberto Asnar, uma galera aí, gente boa, professor Idalino aí, gente fina pra caramba do Corinthians, o Felipe Rodrigues que acompanhou a gente também lá da Fechando Gol. Enfim, quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente. Mais uma live que eu posso dizer que foi uma live top mesmo, modéstia à parte. Mas a live é top não por causa do apresentador aqui, não. Por causa do entrevistado que é muito fera. Obrigado, Bruns. Tamo junto mais uma vez. Uma boa noite para todos.